Olá pessoal, a paz do Senhor. Hoje eu quero trazer um alerta sobre profetas e profecias. Em primeiro lugar, nós temos visto circular nas redes sociais nos últimos dias algumas declarações de pessoas que arrogam para si o título de profeta com mensagens catastróficas, caóticas e que têm gerado, de um lado, muita inquietação e do outro lado, tem gerado muita incredulidade neste carisma. Diante disto, com base no meu livro, O Dom de Profecia, eu quero trazer aqui rapidamente dois alertas. Um alerta para os profetas e o outro alerta para os pentecostais. Quanto aos profetas ou aqueles que arrogam para si profetas, nós temos que lembrar de que parece-nos que, ao olhar para o Novo Testamento, o dom de profecia, ele, na perspectiva do Novo Testamento, na perspectiva do apóstolo Paulo, não se refere mais a um homem que tem a responsabilidade de trazer uma mensagem nacional, ou seja, um profeta que traga uma mensagem de juízo para um povo, para uma nação. Em nenhuma das 27 cartas do Novo Testamento há uma repetição deste modelo típico do Antigo Testamento. Contudo, aqueles que trazem esse ministério de profecia, de desenvolver o dom de profecia, eles devem estar trazendo uma mensagem para a comunidade cristã e não para a nação como um todo. O juízo de Deus sobre as nações, sobre os povos, já estão claramente apresentados através das páginas do Novo Testamento, através das mensagens de Deus em Apocalipse, através dos vaticínios de Cristo, dos apóstolos. Então, o profeta, ou aquele que se diz profeta, ele tem que compreender que o seu âmbito de atuação, de modo específico, não é mais uma nação, um povo, mas se dirige à comunidade, à igreja. Em segundo lugar, nós devemos destacar que você que se diz profeta não pode acrescentar às escrituras nada. O que você deve falar, na verdade, deve estar em consonância com a palavra de Deus. Porque se passar disto, você automaticamente estará incorrendo em um grave erro e está sendo passível de juízo. Lembre-se que no Novo Testamento os profetas são julgados pela comunidade. E por fim, eu quero destacar também que, ainda que haja um debate sobre a existência ou não do ministério itinerante e constante de profetas, o que nós vemos com muita clareza é que todos os crentes no Novo Testamento, conforme é apresentado nas páginas das escrituras neotestamentárias, são convidados a serem profetas junto à sua comunidade. Profetas que pregam a mensagem, profetas que apresentam o reino de Deus, mas também profetas que são usados com um carisma extraordinário, conforme nós vemos na igreja de 1 Coríntios, quando Paulo escreve a sua carta àquela comunidade. Nós vemos ali que Paulo convida a todos desejarem este dom. Então não é um ser especial ou uma categoria especial, não. A comunidade toda é convidada a falar em nome do Senhor. E como que o profeta no Novo Testamento ele se comporta? Qual é a mensagem dele? É uma mensagem de juízo nacional? Bem, nós percebemos claramente três eixos em que deve se pautar a mensagem do profeta no Novo Testamento. O primeiro eixo refere-se à exortação, o segundo a consolação e o terceiro a edificação. É óbvio que dentro deste exortar, deste consolar e deste edificar, há chamamentos ao arrependimento, à mudança de vida, à mudança de atitude. Sem dúvida, há tudo isso. Também há perspectiva de predição, ou seja, o ato, Deus pode revelar alguma coisa sobre o futuro, sim. Mas diante disto tudo, toda a mensagem do profeta deve estar alinhada com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Parece-nos que tais homens que arrogam para si títulos de profeta, trazendo catástrofe para os dias atuais, estão muito mais falando refletindo o seu temor, a sua inquietação, as suas angústias. E a estes eu digo, tenha cuidado, pois você poderá estar escandalizando o Evangelho e o nome de Cristo. E isto irá ser cobrado caramente de você. E por fim, aos profetas, eu quero deixar um alerta. Antes de você trazer uma mensagem que você acredite ser de Deus, peça ao Senhor a confirmação, ore, veja se está alinhado com as Escrituras, ouça a voz do Espírito Santo para que só depois você tenha condições de pronunciar alguma coisa, como se fosse ou sendo, né, na verdade, uma obra do Espírito Santo.
Não seja usado por seus sentimentos ou até mesmo por espíritos duvidosos para envergonhar o Evangelho. Mas confirme, ore, peça ao Senhor que traga esta certeza e confirme de acordo com as Escrituras. Daí então você poderá trazer uma mensagem à comunidade. E por fim, eu quero trazer um alerta aos pentecostais. Cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, para que não estejamos extinguindo o Espírito Santo, para que não estejamos deixando de acreditar na atualidade dos dons, como fazem alguns cristãos. Em virtude de tantas falhas, de tantos erros ou de tantas incertezas, vejo que alguns pentecostais usam frases como só a Bíblia é a profecia. De fato, a Bíblia é a maior profecia, mas Deus ainda usa homens através do dom de profecia para confirmar ou ratificar a mensagem nas Escrituras. Ainda há aqueles que dizem não há profecia óbvia, né? Ou seja, como se Deus não usasse pessoas para falar de algo que já está ocorrendo. Isso é muito comum nas Escrituras, Deus usar homens impulsionados pelo Espírito Santo para chamar a um alerta com base no que já está ocorrendo. Exemplo disso nós vamos ver os profetas do Antigo Testamento, como Jeremias, como Abacuque, como tantos outros, que fazem uma análise do meio, da situação que está vivendo, e ali Deus os usa e diz, olha, vai ter fome, olha, vai ter guerra, olha, vai ter mortes. Então, nem sempre profecias é algo inédito ou algo que prevê o futuro. Não, Deus pode falar com base no que está acontecendo. Não comprem este discurso sensacionista por causa de muitos que falham nesta orientação. Então, tenha em mente que as profecias são para hoje, que a palavra de Deus aponta a atualidade destes dons e que nós, como pentecostais, devemos julgar as profecias, mas jamais extinguir o espírito dela. Espero que você possa capacitar-se através do estudo das Escrituras para compreender o que verdadeiramente é ou não é profecia. E entenda que o Espírito Santo continua falando ainda hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like e eu conto com a sua interação conosco. Um forte abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus.